Boa tarde, inteligentíssimos e inteligentíssimas. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é Mauro Teixeira trazendo mais um vídeo no canal Inteligência Divina, um vídeo sobre um tema que eu prometi para vocês no último vídeo sobre como os pensamentos e as palavras podem influenciar a nossa energia, tá bom? É, E vamos lá, vou aprofundar um pouquinho no tema que eu prometi nesse vídeo, que é o Ho Oponopono. Como o Ho Oponopono pode ajudar a gente no nosso despertar e caminho de desenvolvimento espiritual. Não sei se vocês já conhecem o Ho Oponopono. São palavras em português que ajudam a gente a reprogramar a nossa mente. Sabe aqueles gatilhos mentais que a gente não consegue controlar porque eles são acionados praticamente automaticamente pelo nosso subconsciente? Vou dar um exemplo. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e ela fala a palavra dívidas e você já começa a se sentir desconfortável naquela conversa. É muito comum mesmo. Não só essa palavra, como outras muitas palavras que simbolizam coisas ruins na nossa vida, né? E até coisas mais pessoais, como traumas. Às vezes você pode ter um trauma que uma palavra simboliza para você algo ruim. Às vezes é dinheiro. Às vezes você nunca teve um bom relacionamento com dinheiro ou já perdeu muito dinheiro. E sempre quando alguém toca na palavra dinheiro, você começa a se sentir mais ansioso. É um gatilho mental acionado por uma palavra. Tem outros gatilhos também que são acionados por situações, tá bom? Mas é muito comum ser acionados na hora que a gente está falando, conversando com alguém, tá? E como o Ho Oponopono funciona? O Ho Oponopono é uma técnica de reprogramação de consciência trazida por um havaiano. Ele fez um teste muito interessante dentro de sanatórios e presídios havaianos. Ele fazia o Ho Oponopono todos os dias, no início do trabalho e no final do seu expediente, pensando em vários presidiários ou pessoas que estavam com a mente doente, né, nos sanatórios. No Havaí, ele conseguiu fechar sanatórios inteiros com essa técnica. Ele conseguiu fazer todas as pessoas dali serem restituídas na sociedade, no caso dos presídios, ou até serem curadas mentalmente de doenças que para a sociedade é incurável, tá? Então, o Ho Oponopono é uma técnica muito importante para quem precisa de disciplina, principalmente disciplina, porque controlar os gatilhos mentais é algo muito, mas muito avançado, certo? Como que a gente pode controlar os gatilhos mentais se eles são acionados pelo nosso subconsciente? São emoções, sentimentos. Será que é possível? Vou ensinar para vocês como funciona. Primeiramente, a gente tem que estar consciente daquele gatilho. E como a gente faz isso? Meditando em reflexão, explorando o nosso mundo interior, o nosso eu interior, durante uma meditação. Geralmente à noite, quando tudo está mais em silêncio, quando as energias estão mais quietas, mais calmas, não está tanto calor, não tem tanta gente trabalhando, se estressando na rua, a gente consegue ali meditar mais tranquilamente, tá? Até deitado na cama, não precisa ser em nenhuma posição específica, você pode meditar do jeito que você preferir, tá? O Ho Oponopono, ele traz consigo algumas palavras, no caso do português, que possibilitam, primeiramente, acessar aquele gatilho que você descobriu na meditação, tá? Então você medita, percebe que hoje às 2h20 uma pessoa conversando com você falou a palavra dívidas e você começou a ficar ansioso só porque ela falou aquela palavra e a conversa ficou um pouco desconfortável para você. Não foi a pessoa, não foi a intenção da pessoa.
mas apenas a palavra dívidas. Não tinha nada a ver com o assunto. Beleza. Então você já reconheceu um gatilho. Aí você vai aplicar as palavras. Perdão, sinto muito, que permite você acessar aquele problema. Quando você pede perdão por algo, você puxa a responsabilidade para si, tá? Você está puxando a responsabilidade para si e falando, não, eu tenho um problema e eu preciso corrigir. Perdão, sinto muito. Eu te amo. É você amando a si mesmo. Não é de forma egocêntrica, é apenas tendo o amor próprio, tá? Então você vai falar, sinto muito, eu te amo. O que o eu te amo faz? Ele retira aquela energia negativa daquela palavra em você e vai por uma energia positiva para você lidar melhor com aquelas emoções quando o gatilho será acionado, tá? Sinto muito, eu te amo. E depois que você faz essa troca, você diz obrigados. Perdão, sinto muito, eu te amo e obrigado. O que o obrigado faz? Ele sela aquela transformação. Quando a gente diz obrigado, a gente termina um relacionamento que está em andamento. A gente fala obrigado e vai embora. Obrigado, muda de assunto. Obrigado, está tudo finalizado. Vamos falar de outra coisa agora. Sabe? Então, o obrigado ele sela aquela energia para que ela não seja desfeita. Perdão, sinto muito, eu te amo e obrigado. Tá? É uma técnica chamada Kahuna, que vem do Havaí. Eu utilizava muito nas minhas caminhadas, porque eu sempre entro em estado de reflexão quando eu caminho. É uma técnica que você pode utilizar se você não consegue meditar na cama ou em casa por algum barulho. Tá? Eu sei que as ruas também são barulhentas, mas é como se fosse um pouco menos pessoal. Tem uma impessoalidade quando você está na rua, né? Dependendo de onde você mora, claro, se não for numa área de risco, você consegue ali ter uma clareza que às vezes ficando em casa você não consegue. Então, você pode sair para fazer uma caminhada pela manhã em estado meditativo, introspectivo. Cuidado ao atravessar a rua, tá? Mas você pode fazer isso. E sempre que os seus pensamentos entrarem numa área nebulosa, em que você não se sente confortável, você vai repetir: perdão, sinto muito, eu te amo, obrigado. Perdão, sinto muito, eu te amo, obrigado. Perdão, sinto muito, eu te amo, obrigado. Como se fosse um mantra, só que em português, tá? E esse mantra vai fazer com que você reverta a polaridade daquela energia, daquele pensamento que você está tendo. E o gatilho por si só, ele vai ser desarmado, tá? Existem um gatilho específico que pode ser acionado por mais de uma palavra. Pode. Poxa, então pro mesmo gatilho eu vou ter que esperar acontecer várias coisas para eu ir tratando aquele gatilho até desarmar? Pode ser que sim. Mas aos poucos, se você utilizar isso bastante, você vai ver que tem um efeito surreal. Você vai se tornar uma pessoa mais pacífica, mais calma, mais equilibrada, porque os seus gatilhos mentais não vão mais ser acionados de forma inconsciente. E se eles forem acionados, eles podem ser neutros ou até positivos. Se você utilizar frases de poder para transformar aquela crença negativa numa crença positiva, tá? O Ho Oponopono mexe com energia e emoções, tá? Mas se você quiser alterar a sua crença, você pode criar frases como: eu sou capaz de fazer isso, isso e isso. Eu sou capaz de ter sucesso na vida. Eu mereço sucesso na vida. Eu sou uma pessoa batalhadora. E por aí você vai. É importante que você possa intensificar essa transformação falando essas palavras no espelho. Se você utilizar o espelho junto com essas palavras para você reprogramar a sua mente,
você vai ter muito, mas muito mais resultado. Porque você está falando olhando olho no olho para si mesmo, tá? O efeito vai ser de outra pessoa falando isso para você. E quando envolve uma terceira ou segunda pessoa, fica muito mais poderoso, tá bom? Pessoal, o Ho Oponopono é uma técnica simples, mas muito eficaz e comprovada na ciência, tá? Existem meios de fazer Ho Oponopono em hospitais, tá? Eu não estou recordando se no Brasil isso já é aceito como uma terapia complementar, como é, por exemplo, o Reiki. Posso trazer um vídeo de Reiki aqui também, tá? Eu mesmo sou reikiano, no nível de mestrado, tá? E posso trazer para vocês no próximo vídeo o tema de Reiki, tá? O Reiki ele já é aceito como terapia complementar em hospitais. O Ho Oponopono, se eu não me engano, também é. Para você ver até onde essa técnica conseguiu espaço na nossa sociedade ocidental, tá? Então utilize, é gratuito, não precisa de vela, não precisa de nada. Você pode fazer só na sua mente sem falar as palavras, ou você pode até falar em voz baixa, não tem problema nenhum. Se você quiser falar em voz alta, acho que perde um pouco o sentido, tá? Mas nada impede. O importante é você utilizar catalisadores. Utilize o espelho. Você pode fazer também num papel, tá? Quando a gente escreve algo, a gente internaliza aquilo com mais poder. Uma área maior do nosso cérebro é acionada com aquela energia, tá? Você pode escrever também gatilho tal, emoção tal, gatilho dívidas, emoção ansiedade, Ho Oponopono. Você não precisa escrever 10 vezes, perdão, sinto muito, eu te amo, obrigado. Até pode, mas só de anotar o seu gatilho, a emoção que ele desperta, você já pode recitar o Ho Oponopono e ter resultados com a escrita também. Então, espelho e escrita, meditação, autorreflexão são ferramentas importantes na hora de utilizar o Ho Oponopono, tá? Isso vai intensificar o seu processo de desenvolvimento e vai fazer com que você tenha resultados ainda melhores. Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto do que os outros, porque é uma técnica muito simples e não tem mesmo muito o que aprofundar. Mas, com o que eu falei para vocês aqui, já dá uma abertura para vocês procurarem um pouquinho mais também sobre o Ho Oponopono, tá? Vocês podem procurar na internet, ver que o criador do Ho Oponopono realmente fez aquelas proezas, está documentado como um fato histórico do Havaí, tá? Ele teve o reconhecimento sobre isso, tá? Foi algo muito bonito e singelo e você pode utilizar isso para se curar, evitar doenças mentais, curar-se de doenças, tá bom? Utilize, não tem efeito colateral o Ho Oponopono, tá? Porque trabalha com o amor incondicional. Você vai ficar muito pacífico mesmo. Cuidado para não se tornar passivo, né? Mas o Ho Oponopono não tem nada de passivo. Eu tive um probleminha na época que eu estava fazendo Ho Oponopono. Eu estava estudando o budismo. E o budismo ele preza por uma fase da vida mais passiva, mais calma, sem ser muito reativo. Mas isso não vem do Ho Oponopono. Para fazer o Ho Oponopono para si mesmo, para outras pessoas, você precisa ter força de vontade, precisa ter treinamento mental, pois você precisa ficar repetindo. Isso vai te dar disciplina e controle da sua própria mente. Tá bom? Ficamos por aqui nesse vídeo, não vou estender muito. Curtam o vídeo se vocês gostaram, sigam aqui, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram. Vou por Instagram aqui na descrição. Podem me mandar mensagens para a gente conversar, criar relacionamento, porque magia que se faz em grupo se faz com muito mais poder, tá bom? Então eu estou aberto aí a conversar com vocês, tirar dúvidas.
Vocês podem me mandar o que vocês quiserem, que eu vou estar ali pronto para responder vocês, tá bom? E se tiver algum hater e quiser mandar mensagem, você é livre, mas vai levar um bloco. Rejected by Howard. Não é não? Quem gosta de NBA lembra do Howard? É isso, galera. Ative um sininho para mais vídeos. Até logo!